a gente sente que o cliente, às vezes a gente não faz nada por ele, a gente só dá atenção para ele e ele fica super satisfeito e ele se sente atendido. Então, isso eu acredito que não fazemos mais do que a nossa obrigação, mas a gente realmente atende muito de perto e está sempre muito próximo do cliente. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte! O Padrinho do Ivapo está a todo vapor. Hoje eu conto com 4 apoiadores que me ajudam mensalmente a fazer um programa ainda mais rico e inspirador. É isso mesmo, eu gero bastante valor para os meus apoiadores e você também pode desfrutar. Por exemplo, dicas de vendas, empreendedorismo, dicas de podcast, tudo isso pelo Telegram ou pelo WhatsApp. E até 1 hora de consultoria comigo para tirar suas dúvidas em relação aos temas citados. Como é que faz? É só clicar no link que está na descrição do post, escolher o valor e sua premiação e ir lá e apoiar. Quando você me apoiar, mencionarei seu nome no próximo Ivapo. E aí, vambora decolar? Fala pessoal, eu já tô a todo vapor com a minha convidada de hoje, a Naya Maciel. Naya, você tá preparada para decolar? Sim, com certeza. A Naya é fundadora da Dona Comunicação, que é uma empresa especializada em comunicação empresarial que combina marketing digital de conteúdo e assessoria de imprensa para atingir resultados concretos para o cliente. Naya, aproveita e fala mais um pouco de você. Ok, eu sou publicitária, né, de formação e eu já sou, assim, uma das sócias, né, da Dona Comunicação desde 2008, quando a gente fundou a agência. A gente trabalha com várias áreas da comunicação e muito ao lado do cliente. A gente valoriza muito essa questão do atendimento e da troca com o cliente. E é o que eu mais gosto de fazer, realmente, pensar, planejar a comunicação do cliente, estar próximo, muito próximo, envolvido com o negócio dele para conseguir resultados concretos. Então, meu lado forte é a comunicação e essa questão do empreendedorismo veio a rebote, mas é uma área que eu tenho estudado muito e estou me especializando, ouvindo muito o seu podcast e outros podcasts para estar cada vez melhor nesse sentido. Obrigado. Faz o host ficar todo bobo agora. Exatamente. Todo dia estou lá ouvindo podcast. Ótimo. E como é que começou a Dona Comunicação? Você teve insight? Você viu uma lacuna no mercado? Como é que foi isso? Tá, a gente começou a agência, foi muito engraçado, porque essa questão do empreendedorismo é relativamente nova para mim, apesar de eu já ter agência há muito tempo, né? Eu sempre falo que eu acho que os primeiros anos da agência, eu junto com minhas 2 sócias, né, que fundamos a agência originalmente, a gente enxergava a agência como um emprego, né? A gente fazia o que a gente gostava de fazer, tinha o emprego que a gente gostava de fazer e podia fazer as coisas do nosso jeito. Isso era ótimo, a gente não tinha chefe, a gente tinha cliente, que é nosso chefe, lógico, mas a gente tinha muita liberdade para escolher os caminhos tomar e as iniciativas, mas a gente nunca pensou no negócio como algo como uma empresa que tem que crescer, que a gente muitas vezes não se preocupava tanto com lucro, desde que a gente conseguisse cobrir os nossos custos e ter a nossa retirada lá mensal, a gente estava feliz, né? Então, a gente começou muito com essa pegada, a gente veio de uma experiência conjunta, eu conheci minhas sócias trabalhando numa outra agência e a gente não concordava muito com algumas práticas dessa agência e a gente foi vendo que a gente era capaz de fazer aquilo melhor até, desde que fosse do nosso jeito e juntas. Então a gente resolveu sair e abrir a nossa agência, né? Então, esse início foi muito uma continuação do trabalho que a gente já fazia e o tempo foi passando e a empresa cresce e aí vem as questões realmente, né? Que você tem que lidar como pessoas, como estratégia mesmo para crescer. Então, a gente originalmente veio dessa lógica assim, meio que empurradas pela oportunidade, pela situação, e quando a gente se deu conta, a gente tinha questões sérias que a gente tinha que lidar, jurídicas, financeiras, e foi aí que a gente se deu conta que o negócio era mais sério, né? Que era mais complicado do que só trabalhar com o que a gente gostava, era lidar com a vida, inclusive, de outras pessoas, de funcionários, e ter muito cuidado com isso, porque se a gente quebra ou tem alguma mudança brusca na empresa, a gente impacta muito mais gente do que só
nós, donos da empresa, né? Então, minha origem foi meio por aí. A gente foi, sem querer, querendo, construindo uma empresa e que tem dado certo. A gente já passou daquela fase, né, sei lá, 80% das empresas que quebram nos 5 primeiros anos, a gente já passou já pulamos esse limite aí, mas eu acho que agora a gente está com uma gestão muito mais profissional e nosso início foi assim, acho que muito empreendedor vai assim também, sem querer, querendo, sendo empurrado pelas oportunidades e quando se dá conta tem uma empresa, né, que tem que cuidar. Então, foi por aí. O legal foi esse despertar, né? O insight, no caso, foi já com a empresa, né? Que não tinha percebido. Exatamente. Isso que é engraçado. É engraçado porque, assim, a gente vê muita gente falando de como montar a sua empresa, como planejar, fazer seu plano de negócio. A gente começou sem nada disso, assim. A gente tinha clientes, né? Clientes que gostavam do nosso trabalho, a gente conquistou pelo trabalho mesmo, que toparam a empreitada com a gente. Então, a gente deu uma continuidade, só que sem o peso que a gente tinha antes de lidar com algumas coisas que a gente não concordava da outra agência, né? E quando a gente deu conta, a gente estava com vários funcionários pensando em questões de ampliar ou não ampliar, alugar a sala ao lado ou não, fazer obra, reforma e questões que são assim, você tem que investir, não é só dar conta do mês e pagar todo mundo e ter sua retirada e tal. E quando a gente viu, a gente estava nisso, assim, foi muito caiu a ficha num determinado momento em que as coisas não estavam mais tão confortáveis. A gente saiu da zona de conforto e aí teve que lidar com questões, realmente teve que estudar questões que a gente nunca tinha parado para pensar. Eu acredito que alguns empreendedores se encontrem na mesma situação, né? Ainda mais nesse momento de crise, ter que lidar com problemas que nunca teve que lidar, né? Exatamente. E falando sobre isso, qual foi o seu pior momento como empreendedor até agora? E seu pior momento, como você superou ele e qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Olha, meu pior momento, na verdade, foi o melhor no final das contas. Hoje eu consigo enxergar dessa forma, mas foi ano passado que eu tive minha filha no início do ano passado, né? Ela está com 1 ano, e quando eu saí de licença, foi exatamente na mesma época em que a gente, originalmente éramos 3 sócias, uma das sócias optou por sair da sociedade, foi morar fora, aí a gente ficou em 2 e eu já estava grávida, no momento em que essa primeira sócia saiu, a gente já sabia que eu ia ter que sair de licença no início do ano passado, mas uma pessoa da nossa equipe, que era o nosso braço direito e esquerdo, que era o nosso administrativo, também foi morar em outra cidade, saiu. Minha outra sócia, né, a terceira sócia, se viu sozinha e veio a crise. Então, foi um momento muito complicado o início do ano passado, porque eu estava de licença em casa, mas sabia dos problemas que estavam acontecendo na agência e fiquei muito, assim, não consegui ficar tranquila nesse momento, que era um momento importante, né, para mim, de eu ficar com a minha filha, de conseguir me adaptar à nova realidade e quando a gente se deu conta, estava uma confusão, inclusive, assim, emocional, porque ficou todo mundo muito desestabilizado. A gente estava preparado para o momento da minha saída, até certo ponto, a gente estava resolvendo as questões administrativas, contratando uma empresa, terceirizando, a gente já estava fazendo um movimento que era o que eu julgo que foi o mais correto, foi muito bom, mas foi tudo ao mesmo tempo. E com isso, eu tive um momento assim, realmente de desestabilização emocional, assim, eu fiquei muito me questionando se era isso mesmo que eu queria, se valia a pena, porque tem momentos, né, quando você é dono de uma empresa ou quando você pensa em empreender, que você pesa os prós e contras, porque os contras podem ser muito fortes, muito pesados. Então, foi aquele momento que eu falei, cara, eu quero isso, eu não quero. Foi quando eu me dei conta ainda mais de que realmente eu sou empreendedora e eu tenho que optar por isso, porque nem sempre é fácil, você tem que lidar com questões que quando você é empregado, você não lida. Então, eu me questionei muito, fiquei 1 mês por aí, bem, assim, posso dizer que eu botei um pezinho ali no momento depressivo, mas não cheguei a ficar deprimida, mas fiquei bem abalada. E aí comecei a procurar, assim, sabe quando você
vai te dando insights e você começa a ver saídas em conteúdos que eu fui ler, em cursos que eu fiz, em pessoas que eu comecei a seguir, em pessoas que eu comecei a ouvir que me inspiraram muito, e eu fui saindo desse movimento decrescente e consegui melhorar, e foi como assim um renascimento, assim. Aí tudo começou a mudar também aqui, porque com essa crise, acabou que a minha sócia também se questionou muito e optou por sair da sociedade. Eu pensei, assim, tive um baque nesse momento, mas logo depois eu vi a oportunidade de trazer 2 novos sócios para a equipe que deram uma renovada no estilo da gente aqui na agência, e foi um movimento muito legal, assim, que renovou realmente as energias para mim. Então, depois que eu saí desse movimento, e agora com a minha filha já com mais de 1 ano, e a gente se estruturou novamente, a crise continua aí, a gente continua lidando com algumas questões complicadas, realmente. A gente sabe que a área de comunicação está mudando muito e é complicado lidar com algumas coisas, mas melhorou demais. Então, assim, esse momento, para mim, eu acho que é o momento que eu estou mais energizada, assim, nesses 7 anos de agência, apesar dos problemas. Então, eu acho que foi muito bom esse momento, entendeu? Apesar, é aquele negócio que há males que vêm para o bem, né? Exatamente. Que mesmo acontecendo isso tudo, aí você conseguiu dar essa revitalizada. Às vezes não ia continuar do mesmo jeito. Pode ser que poderia ser, né, que a crise bateria até mais forte para vocês, né? Sim, a gente a gente já vinha num processo de enxergar novos caminhos, né? Porque originalmente a gente é uma agência de assessoria de imprensa, mas a área de assessoria de imprensa está mudando muito e a assessoria de imprensa, como a gente conhecia no início da agência, mudou muito. Não é mais do mesmo jeito. As agências sabem disso, estão se movimentando para isso. A questão do marketing de conteúdo está aí muito forte, as empresas precisam, procuram e estão dispostas, apesar da crise, a investir, é o que a gente tem sentido, e a assessoria de imprensa traz uma bagagem, a nossa experiência traz uma bagagem muito boa para essa área, mas se a gente não se estrutura, não traz profissionais novos para a agência com esses conhecimentos, não estuda muito essa área, a gente fica para trás. Então, precisa de uma energia grande para aprender, assim, né? Hoje em dia, essa área de comunicação, a gente está o tempo inteiro aprendendo. Se você não tem disposição para isso, se você entra como eu estava nesse momento, né, no ano passado, numa vibração assim, mais para baixo, mais negativo, você não tem energia para isso, né? Então, eu acho que foi muito importante dar foi uma porrada, assim, meio que meu mundo caiu, sabe? Eu sentia, naquele momento, eu estava assim, meu mundo caiu mesmo, tudo que eu achava que eu sabia fazer, eu questionei se eu sabia mesmo, e foi tudo ao mesmo tempo, mas foi ótimo, porque eu despertei de outro jeito, entendeu? Muito bom. E na sua visão, qual o seu ponto a melhorar? Eu acho que a questão da ousadia. Eu acho que eu me forço um pouco, às vezes, a pensar grande, sabe? Eu ouço muitos podcasts de muitas pessoas que me inspiram e que falam muito sobre isso, sabe? Que é importante você ter é um misto de coragem com visão, com realmente ser meio ousado mesmo. Eu acho que a melhor palavra é essa, assim, você, tipo, conseguir acreditar que você consegue coisas realmente grandes. Eu me desafio um pouco a isso, porque nem sempre, eu acho que eu sou muito realista e fico muito presa a questões que eu fico, mas será que eu posso ter uma meta desse tamanho? Então, eu acho que esse é um ponto fraco meu. E contrapartida do seu ponto forte? Eu sou uma pessoa muito consistente, eu acredito, assim, eu não largo as coisas de mão, assim, eu não largo meus projetos, eu persisto e eu me mantenho neles, assim, não perco a energia neles, assim, eu tô lá, por exemplo, tenho clientes há muitos anos e que a gente continua lá junto com eles, assim, não é porque o cliente é novo que eu vou ficar animada com ele e depois eu vou deixar ele um pouco de lado, enfim, a gente tem que manter sempre ali a ênfase naquele cliente, por mais que às vezes é como um relacionamento, né? Atender cliente, em agência, a gente sabe que é como realmente um namoro, tem aquele início que você conquista o cliente, ele se apaixona por você de volta e você faz um monte de coisas para ele e ele adora, e aí depois às vezes o relacionamento cai numa mesmice, né? Então a gente aqui trabalha muito essa questão de, cara, a gente tem que entregar sempre e como a gente trabalha muito com recorrência, tem que ser sempre muito bom o serviço, senão a gente perde o cliente. Então, eu acho que isso é um ponto forte que é importante nessa área, assim.
Perfeito. E o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias, essa motivação a mais? Eu acho que a minha equipe, assim, hoje é muito a minha equipe, de saber que eu tenho uma equipe muito legal que está comigo e a gente tem clientes que têm um potencial muito grande, que a gente vê os resultados acontecendo linkados com o nosso trabalho, né, assim, lado a lado com eles. Eu acho que isso, ver a minha equipe se desenvolvendo, aprendendo, crescendo, cada um fazendo um pouco mais todo dia e, ao mesmo tempo, a gente trazendo resultado para o cliente, eu acho que é uma baita motivação, porque é um pouquinho todo dia, mas isso te dá vontade de fazer mais. E eu acho que uma outra coisa também que tem me empolgado muito, acho que desde esse momento complicado do ano passado, é a questão de aprender sempre. Eu acho que essa minha área me dá a oportunidade de aprender muito sempre, seja com cliente, seja com novidades mesmo. Então, isso também me faz levantar todo dia. E a sua equipe toda vai ouvir a entrevista também? Vai, lógico. Depois todo mundo será obrigado a escutar. Que isso. Tô brincando. E o que você faz hoje na sua empresa seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo para vocês? Essa questão da combinação entre marketing digital de conteúdo, né, inbound marketing, que é outro nome, né, que está muito forte hoje em dia, e assessoria de imprensa, é algo que a gente acredita que seja uma combinação interessante e que não tem tantas agências assim focando nisso, né? Tem muita agência que é originalmente digital e tem muita agência que é originalmente de conteúdo ou de assessoria, e esse mix é muito interessante estrategicamente para os clientes, especialmente pequenas e médias empresas, que são o nosso público, né? Isso é uma questão que a gente está valorizando e fortalecendo aqui internamente, seja com a equipe, seja mesmo junto aos clientes, ensinando, porque assim, nosso papel também é muito de ensinar ao cliente novas tendências, novas possibilidades, o que são essas ferramentas que estão surgindo, como ele pode lidar com redes sociais, com inbound marketing, com e-mail marketing, enfim. A gente trabalha essa educação também do cliente, então a gente acredita que essa combinação é muito interessante. E uma coisa que a gente acredita também muito é a questão do atendimento, porque sem isso a gente tem pouco a oferecer. Assim, a nossa área é muito, muito importante, essa questão, acredito que em várias áreas, mas a gente sente que o cliente, às vezes a gente não faz nada por ele, a gente só dá atenção para ele e ele fica super satisfeito e ele se sente atendido. Então, isso eu acredito que não fazemos mais do que a nossa obrigação, mas a gente realmente atende muito de perto e está sempre muito próximo do cliente. O que você falou realmente é verdade, não é só na sua área, em qualquer área. É engraçado que é o mínimo, é o básico que você precisa, mas tem muita empresa que não dá um atendimento bom. Isso a gente não entende o porquê, né? De ser tão simples. Porque não é simples, mas não é fácil, né? No dia a dia. Porque essa questão da equipe é fundamental, porque todo mundo tem que ter tem que entender a importância disso, valorizar e se comprometer do mesmo jeito. Nem sempre é fácil você conseguir uma equipe assim e manter uma cultura assim. Então, o dono, eu acredito, pelo menos, eu tenho uma dificuldade a gente discute muito isso aqui, da questão de escalar o negócio. Porque é um processo que toma tempo e energia e a gente precisa investir nisso, mas o olho do dono ali perto, passando a cultura e tal, tem que estar ali, eu acredito. A gente tem que formar pessoas que repliquem isso, mas faz muita diferença, especialmente em agências como a nossa, que são pequenas, a gente está aqui o tempo inteiro de olho, então isso faz diferença no atendimento. Bom, e se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não, e de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Eu tenho um pouco de dificuldade para escolher, mas eu não acredito tanto nessa questão de ter um mentor. Eu sigo muita gente que me inspira, então cada um numa área. Mas eu tenho uma pessoa que eu tenho seguido e que eu gostaria muito de ter a possibilidade de talvez sentar com ele um dia ou participar até mesmo de palestras dele, que é o Gustavo Tanaka, que é um autor, né, e também um empreendedor, um cara que pensa muito, tem uma questão que eu ando seguindo muito ele, ouvindo entrevistas, lendo textos dele, que é a questão da empresa livre, né? Ele é fundador do Baobá Lab, que é um projeto, uma empresa livre que tem vários projetos dentro que eu
acho, assim, a ideia muito, muito interessante. Eu sei que é difícil até para gente, para eu aplicar isso no meu dia a dia, na minha empresa, é algo hoje não totalmente viável, mas eu quero aprender muito nessa área. E ele tem um livro que eu até já comprei, quero começar a ler, que me interessou muito quando eu li a respeito, porque fala da questão da libertação do medo, que eu acho que é o grande limitador para mim e para muitos empreendedores, porque a gente, claro, não é só medo de errar, mas é medo mesmo de arriscar. Eu acho que isso limita muito a questão da ousadia tem a ver com isso. E ele passou por um processo que ele chama de 11 dias de despertar, que é o nome do livro, que eu, assim, gosto muito desse tipo de tema. Eu acho que está tudo muito interligado, né? Empreendedorismo não é só business, não é só dinheiro, né? Tem a ver com um monte de outras coisas, tem muito a ver com a forma de você ver o mundo, de você pensar. Então, eu acho, seria muito legal ter uma mentoria com ele. Eu acho que, assim, para falar com ele é fácil. Ele já foi entrevistado aqui, foi o número 95, se eu não me engano. E é bem isso mesmo. É engraçado que eu entrevistei ontem a Ana Júlia da Good People, e a gente até comentou sobre o Gustavo Tanaka. Que legal. A empresa dele também tá, a empresa dela, né, também é bem essa coisa de horizontal, é diferente, que ela também ajudou o Gustavo nessa empreitada. E é legal que algumas empresas estão começando a mudar um pouquinho esse escopo, essa coisa do tradicional, e você está vendo que tem bastante resultado. A pessoa não vai trabalhar porque ela vai trabalhar. Ela vai para lá porque ela vê um propósito maior. Claro. E é isso que é legal. E assim, mesmo quando você tem uma empresa como a minha, que você, claro, tem que trabalhar para conseguir novos clientes, para fechar contas, para faturar também, vender, mas assim, a gente não tem ainda, quem sabe um dia teremos, mas assim, um propósito maior. Eu acho que muitas empresas têm essa questão interna, qual é o meu grande propósito? Eu estou sempre atrás dessa história não tem uma resposta pronta para o que é o meu grande propósito, mas eu acho que a gente conseguir usar o que a gente sabe fazer bem para ajudar outras empresas, outros empresários, outras pessoas, no final das contas, a conseguirem o que elas querem também, é uma forma de você ter um propósito e uma motivação também. Então, aqui na nossa equipe, a gente sabe, a gente não está diretamente mudando o mundo, mas indiretamente sim, porque a gente está ajudando outras pessoas, outros empresários a ajudarem outras pessoas. Então, no final das contas, essa lógica de você ter uma motivação a mais faz todo sentido. Não é só, claro, todo mundo precisa do seu salário e tudo mais, não vamos ser totalmente idealistas, mas que você ter uma motivação que vai além, que seja você conseguir aplicar bem aquilo que você sabe fazer. É muito legal, te dá vontade realmente de vir trabalhar e eu acho que o nosso clima é muito bom aqui também por isso, porque a gente entende que a gente está fazendo algo interessante para a gente e que ajuda outras pessoas, né? Perfeito. Nay, agora está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Tá. O que te segurava para não ser uma empreendedora? Eu acho que medo. Essa questão da segurança, de precisar de uma segurança financeira ou mesmo, sei lá, não ter medo. Isso eu senti muito no ano passado. Tem muito a ver com medo, eu acho, e insegurança de não saber como é que vai ser seu futuro. Eu acho que isso me segurou em algum momento, mas assim, eu não sou acomodada, eu não gosto das coisas, comuns, então isso ficou para trás. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Eu sempre penso numa frase que eu acho que já me disseram e eu já li em muitos lugares, e sempre que eu tenho algum receio de alguma coisa, eu lembro dela, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, eu acho que está sempre tudo muito ligado com a forma como a gente enxerga as coisas, né? O nosso mindset. Se você não sabe que você não consegue aquilo, você vai lá e faz. Então, eu acho que isso é um ótimo conselho para muita gente. E, Naya, qual hábito que ajuda a manter o seu sucesso? Eu vejo que é a questão do otimismo, de você tentar fazer, intencionalmente ver as coisas da melhor forma possível, esperando melhor, e somar isso com a persistência, de você não desistir, de você ver o melhor, esperar o melhor e se manter firme naquilo que você quer. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre, que você poderia compartilhar com os ouvintes?
Sim, eu uso muito o Google Agenda, né? Porque eu estou sempre marcando reunião, alguma coisa, eu preciso de algo que fique realmente na nuvem, online. Eu sou viciada em podcasts, então uso sempre o podcast Addict, né, no Android. Assim, tá sempre comigo, toda vez que eu tô dirigindo, eu tô ouvindo, se eu estiver no metrô, eu tô ouvindo, se eu tô lavando louça, eu tô ouvindo, enfim. E o Keep também para anotar coisas, que eu tô sempre precisando anotar alguma coisa, assim, eu falo que eu não tenho mais memória, né, eu tenho o celular, porque não dá pra gente lembrar de tudo. Então, são acho que os três aplicativos que eu uso mais. O Google Keep eu uso bastante também. Ele é porque a interface dele é bem simples, né? Sim, Eu sempre exatamente por isso. sempre usei muito o Evernote, mas o Google Keep é perfeito. Pois é. Eu fico olhando para ele, me diz o que eu tenho que comprar no mercado, lembra de tudo. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Um livro que eu acabei de ler, que é Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, né, que fala muito de questões assim, acho que mais amplas até, mas que você pode aplicar a tudo, que se você conseguir realmente a façanha de aplicar os 4 compromissos, você vai ser mais feliz e vai ser mais bem-sucedido em qualquer coisa. Então, os 4 compromissos são ser impecável com a palavra, não levar para o lado pessoal, não tirar conclusões e dar sempre o melhor de si. Então, se você consegue incluir isso na sua vida ou se exercita para colocar isso na vida, é uma maravilha. Agora, é um desafio enorme, né? Ótimo, esse livro eu não tinha visto ainda não, mas eu vou procurar aqui e vou dar uma lida nele. Interessante. Recomendação do Murilo Gun também. Entre Legal. outros livros que ele recomenda, esse ele fala bastante. Agora está entrando na última pergunta. É pergunta que puxa mais um pouquinho da criatividade, então se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Uhum. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Difícil, né? Primeiro, eu acho que talvez eu fosse ficar meio triste, né? Assim, cadê as pessoas que eu conheço? Mas enfim, brincadeira. Eu acho que a primeira coisa que eu faria era procurar maneiras de encontrar pessoas que tenham a ver comigo. E aí, assim, o notebook seria ótimo nesse momento. Eu acho que com esses 5.000, além do notebook, eu comprava um smartphone, porque eu não consigo viver mais sem, né? E procuraria, seja grupos de pessoas que trabalhem com comunicação, seja grupos de empresários, para começar a fazer contato e para começar a conhecer novas pessoas que pudessem me abrir portas e que eu pudesse mostrar o que eu sei fazer para elas e que eu poderia ajudá-las em alguma coisa. Então, eu acho que o caminho é sempre através das pessoas e através dos relacionamentos. Seria por aí. Perfeito. Quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Legal. Conselho. O que eu aplico, né, na minha vida, tento aplicar e acho que é legal para todo mundo que gosta dessa questão de empreendedorismo, até para quem está na área de comunicação, enfim. É muito simples essa questão do otimismo que eu falei, mas eu acho que faz muita diferença no dia a dia, assim, até na forma como você vê as outras pessoas e como você vê o seu trabalho e as coisas que você consegue ou não consegue. Tentar ter esse olhar otimista, eu acredito que nos dias de hoje tem sido um desafio, mas é importantíssimo, porque senão a gente perde a motivação e perde a alegria nas coisas. Então, acho que procurar ser sempre otimista e ser muito persistente, assim, não desistir, acreditar que você consegue, porque é possível você conquistar as coisas que você quer, desde que você tenha dedicação e seja persistente. Então, eu acho que são essas duas coisas que eu posso dizer que eu aplico e que dão resultado e que se todo mundo faz, todo mundo consegue. E o melhor meio de entrar em contato com você? Nosso site aqui da agência é www.donacomunicação.com.br. Dona é D-O-N-A. E meu e-mail é naia@donacomunicação.com.br. Naia com I, que muita gente põe com Y. E quem tiver alguma dúvida, quiser trocar, quiser falar que, sei lá, minha entrevista foi... Tô brincando. Mas, enfim, eu tô aí, posso ajudar quem precisar e quem quiser me manda e-mail.
Sua entrevista foi ótima. Você vai ver só. Todo mundo na Dona Comunicação vai falar que foi ótima. Pode tá. Ai deles. Que isso. Muito obrigado pela entrevista. Nada. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?